Quero agradecer os irmãos, o Ministério de Louvor, que até aqui tem estado conosco nessa batalha. E vamos lá, o Espírito do Senhor está presente neste lugar. E Ele vai falar aos nossos corações. E você precisa estar atento, não se distraia. Fique atento àquilo que o Senhor quer falar nesta reunião para você. Nós cremos que todos que pediram irão receber. E os que estão aqui, que vieram, é porque realmente querem receber. Nós decidimos em reunião que cada congregação iria fazer este momento. Sempre nós nos reunimos com todo o ministério nesses eventos, mas nesse ano nós decidimos que cada congregação faria o seu encerramento dessa semana missionária. E nós pedimos a Deus nesse dia que seja derramado esta unção, este poder, essa graça sobre toda a igreja, sobre todo o ministério, sobre todos aqueles que têm fé, que creem. E aqueles que pedirem com fé irão receber. Antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de relatar uma coisa para você. Primeiro, perguntar quem aqui tem o batismo no Espírito Santo, já recebeu? Levante a mão. Glória a Deus. Então, todos esses já têm dons, mas podem receber mais. Quem quer receber mais dons? Amém. Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas, e nesses dias tem pedido a Ele. Tem alguém no nosso meio nessa situação? Glória a Deus. Eu era uma menina de 14 anos, uma adolescente, e eu decidi que eu queria receber esta unção, essa promessa que diz respeito a nós. Essa promessa é para nós. Não se exclua, não se exclua. Esta promessa diz respeito a você. Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo é o mais interessado e desejoso de lhe entregar, de lhe agraciar. E eu estava buscando o Espírito Santo com apenas 14 anos de idade. E eu passei uma semana de oração, de busca, de consagração e pedindo: Senhor, me batiza com teu Espírito Santo. Eu não conhecia a respeito das manifestações. Esse meu desejo foi pela palavra. Eu estava lendo Atos dos Apóstolos. No capítulo 1 e capítulo 2 eu me deparei com esta promessa. E eu disse: eu quero para a minha vida. Eu era nova convertida, eu tinha apenas 3 meses, 4 meses de fé. E eu busquei ao Espírito Santo. E em uma reunião como esta, em um encontro como este, o Senhor, Ele me selou com o seu Espírito.
me entregou o dom de línguas. E até hoje essa unção, ela está comigo. E é importante para a vida do cristão. Ai de mim se não fosse o Espírito Santo. Se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu não estaria mais aqui, de pé. Eu não teria graça e força, que é o poder para fazer a obra dele. E assim é com todos. Se todos fossem falar, seria muito parecido os relatos. Eu disse: Senhor, me batiza com o teu Espírito Santo. E ele me concedeu esta graça. E nós vamos falar agora sobre os dons do Espírito Santo, com base na leitura que o pastor fez, lá em Romanos do capítulo 6 ao 8, vai falar que há uma diversidade de dons, e os dons eles vão se dividir. Nós vamos ver aqui, Deus ele entrega para a igreja dons de governo, dons ministeriais e dons de poder. Tudo é dom. E tudo vem pelo mesmo Espírito. E é uma necessidade vital para a igreja do Senhor. Uma igreja sem o Espírito Santo, sem os dons espirituais, ela é uma igreja morta. Ela é apenas um movimento, uma comunidade, uma entidade, mas ela não é igreja. Porque a igreja do Senhor, a marca que há nela é o Espírito Santo, é o selo do Espírito de Deus. Não podemos, como igreja, viver debaixo do poder ativador do Espírito Santo sem que exerçamos os seus dons. Aí eu pergunto nessa tarde, você que está aqui, você que está acompanhando, você que tem esse interesse, é porque você quer. Agora, para que você quer? Para que nós queremos dons? E por que o Espírito Santo ele quer? Porque o Santo é Espírito. Porque o Filho de Deus, ele deixou esta promessa. Ele pediu ao Pai, e já era do coração do Pai derramado o seu Espírito sobre toda a carne. Então o Espírito Santo, ele habita na igreja. A igreja que eu falo não é essas paredes. Ele está presente aqui, sim. Afinal de contas, esse espaço, esse templo, ele é consagrado. Ele é separado para adoração, para o ensino, para prestarmos o culto quando nós nos reunimos. Mas o Espírito Santo, ele habita na igreja, que é você. A igreja do Senhor são aqueles que foram comprados, lavados, purificados, redimidos pelo precioso sangue de Cristo. É por isso que é possível sim o Espírito Santo habitar na vida humana. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purificou, nos limpou. Porque o Espírito, ele é santo, e ele jamais habitaria em um templo sujo, imundo. E este templo, essa casa que somos nós, que é você, ele foi purificado, limpo,
pelo precioso sangue que Cristo verteu na cruz. Mas para que é que você quer dons? Quem deseja dons? Mas para quê? Eu só vejo uma coisa: servir. Você está disposto a servir? Você está disposta a servir? Ou você deseja um dom para a sua vaidade, para o seu próprio proveito? Porque muitos passam a usar o que é de Deus para o seu próprio proveito, para o seu sucesso, não é isso? Para o seu engrandecimento, para a sua vanglória. Mas não é isso. Os dons é para servir no reino, e é para que Ele cresça e nós venhamos diminuir. Amém? Então nós precisamos exercer. Não é interessante você ter um dom e não usar. É a mesma coisa da parábola do talento, de que recebeu o talento e enterrou. É quem simplesmente se vangloria e diz: eu tenho o dom de profecia. Mas qual é o objetivo? É apenas isso? Eu tenho o dom da palavra, mas está exercendo? E aí vai. É para servir. É para servir. Os dons do Espírito são capacidades e talentos dados a alguém pela operação interna do Espírito Santo. Está nos textos que a gente leu, do 4 até o 11. Prosseguindo do 8 em diante, ele vai declarar sobre isso. Ele entrega às pessoas, ele habilita, ele capacita. É uma capacidade sobrenatural, porque todos nós nascemos com habilidades naturais, né? Você tem habilidades naturais, você tem uma profissão, você sabe fazer alguma coisa. Todo mundo tem isso, e isso também vem de Deus. Mas o que nós estamos falando aqui é de dons sobrenaturais dados pelo Espírito Santo para o uso no reino de Deus, para servir pessoas. A gente serve a Deus servindo pessoas. Pessoas. Eles devem ser distinguidos do dom inicial do próprio Espírito. Atos capítulo 2, versículo 38, vamos ler. É diferente. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui ele está dizendo que toda a igreja, quando se arrepende, quando crê no Senhor, se arrepende e se submete ao batismo, ela já tem o Espírito Santo. Ela já tem o Espírito Santo. Mas aqui ele vai distinguir que vai muito mais além do Atos dos Apóstolos 10 e 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse sobre os gentios, que somos nós. Eles acharam isso extraordinário, porque eles pensavam que só quem era religioso, judeu, é quem deveria receber. Mas eles viram que esse dom, esse derramamento estava vindo também sobre os gentios. O 11 e o 17 de Atos.
Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Então, queridos, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, nós já recebemos o Espírito Santo. O dom, ele já vem trazendo o dom da salvação. É Ele que nos dá certeza sobre isso. É Ele que nos dá convicção. É Ele que faz uma transformação de vida. Mas aí o Senhor, Ele quer dar agora muito mais. Ele quer prosseguir muito mais. Os dons espirituais também não devem ser confundidos com habilidades ou talentos naturais, como eu falei. Costureiras, professores, médicos, enfermeiros, e aí vai. São habilidades. E agora, queridos, é diferente, há uma distinção com os dons. A pessoa nasce com essas capacidades que podem ser desenvolvidas. Os dons espirituais não são assim. Por outro lado, um produto de nascença, mas do poder do Espírito Santo. Os dons espirituais, ele vem do poder do Espírito Santo que habita em nós. Os dons do Espírito devem ser praticados em maturidade espiritual, unido à fé. Eu quero um dom, eu quero receber o batismo, eu quero dons. Precisa de maturidade, porque você não pode estar fazendo com o dom que você quer. Esse dom é para o Espírito lhe usar, e não você querer usar o Espírito. Mas é o Espírito que vai lhe direcionar nesse dom, nessa capacidade. Tem que ter maturidade, unidade de fé, sabedoria. Tem muita gente por aí usando os dons e até escandalizando, né? Porque falta sabedoria. Falta sabedoria, bom senso, discernimento e ousadia. A palavra de Deus lista os dons espirituais em diversas passagens e várias classificações têm sido sugeridas. Primeiro, Efésios 4 fala dos dons de governo. São pessoas que Deus levanta para governar, para liderar. Apóstolo, profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. São pessoas que Deus entrega dons de governo. Isso é bem visível no nosso meio. Já tem outros, lá em Romanos 12, que é o que nós lemos, que o Senhor vai entregar os dons ministeriais. É ministério que o Senhor vai entregar, que são profetizar, servir, ensinar, dar ânimo, contribuir, liderar e mostrar misericórdia. Esses dons são classificados como os dons de ministério. Está a liderança. Se você é um líder, é uma líder que visivelmente todo mundo vê resultado, é porque você tem esse dom, chamado de dom ministerial. Glória a Deus. Nessa tarde peço ao Senhor que aperfeiçoe mais e mais. Aí vem os dons de poder. Os dons de poder são aqueles dons extraordinários, que é a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, o dom da fé. O dom da fé, querido, ele é diferente da fé da salvação e da fé natural. O dom da fé, ele opera no sobrenatural. Em momentos decisivos e momentos de extrema necessidade, a fé ela entra em ação como dom, e os resultados acontecem imediatamente. Dons de curar.
operação de milagres, dom de profecia, discernimento de espíritos, dom de línguas e interpretação de línguas. Então toda essa classificação são classificados como dons de poder. São coisas maravilhosas que o Espírito Santo ele traz. E é o Senhor Jesus que nos entrega através do Espírito Santo. É Ele que batiza, para que a igreja ela possa funcionar, para que a igreja ela possa ir avante. Você precisa entender a necessidade que você, como igreja, como homem e mulher de Deus, tem de buscar, de pedir, de suplicar por esses dons espirituais. Todos que creem em Jesus Cristo têm dons espirituais. Como eu já falei, 1 de Pedro 4:10. Todos. Você crê no Senhor? Já entregou sua vida para o Senhor? Então você já deve ter pelo menos um dom. 4 de Pedro, 1 Pedro 10. Cada um ministre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um ministre, exerça, faça. Então aqui não existe ninguém que não tenha dom. Todos aqui são crentes? Todos têm dons. Agora a palavra está dizendo, você precisa ministrar. O que é isso? É exercer, é funcionar. Você precisa colocar para funcionar. E a pessoa que precisa ser usada para isso é você. E o Espírito Santo vai lhe direcionar para que o dom ele esteja sendo praticado. Glória seja dada ao Senhor. Mesmo sabendo que cada cristão tem pelo menos um dom, é importante saber que os dons foram dados à igreja e devem ser praticados com sabedoria, rejeitando abusos e o orgulho. Não é porque você tem um dom, eu tenho um dom, que nós vamos agora abusar, ou até mesmo oprimir as pessoas, ou até mesmo querer usar de autoridade sobre as pessoas, no sentido de querer constrangê-las. Não. Tenha sabedoria, seja humilde. Glória seja dado o nome do Senhor. Não seja orgulhoso porque você tem um dom, mas exerça. A figura do corpo representa muito bem a diversidade e a unidade da igreja de Cristo. Logo Deus nos deu os dons do seu Espírito. Para quê? Aí nós vamos ver agora. Para que Deus nos deu esses dons maravilhosos? Você é uma pessoa. Você tem corpo, alma e espírito. O seu corpo há vários órgãos, glândulas, células. Cada coisa no seu corpo, cada órgão, ele tem uma função, sim ou não? Para que todo o seu corpo funcione com saúde, para que o seu corpo funcione bem, todos os seus órgãos, glândulas, precisam estar exercendo a sua função, sim ou não? Uma pessoa que tem um pâncreas, todos têm pâncreas, mas esse pâncreas não está mais lançando no sistema a insulina necessária para digerir o açúcar no sangue. O que vai acontecer? O açúcar vai se acumular e ela vai se tornar uma pessoa doente, diabética, porque a insulina está sendo
insuficiente, porque a glândula que deveria lançar essa substância na quantidade correta não está funcionando da maneira que deveria. E uns que até param de funcionar. Todo o corpo sofre, sim ou não? Sofre? Sofre. Assim é você. Você é uma pequena partícula desse corpo, amém? Que juntando forma o corpo que se chama igreja, onde o cabeça é Cristo. Você faz parte desse corpo. Se você não exercer o dom que o Senhor lhe entregou, o corpo vai sofrer. E como o corpo sofre? Pela negligência de muitos de nós que temos o dom, mas não exercemos. Primeira coisa, para que esses dons todos que vocês ouviram aqui? Está na Bíblia. É para nós, é para a igreja. O Senhor, Ele reparte. E nenhum de nós tem que ficar olhando para o outro. Ah, aquele irmão recebeu o dom de curar, eu queria era o dele, eu queria era aquele. E eu recebi outro aqui e não estou satisfeito. Irmão, quem somos nós? Ah, eu queria era aquele dom lá de ministério. Não. A Bíblia diz que quem reparte é o próprio Espírito Santo. Então você precisa pegar aquilo que você recebeu e exercer com alegria, com temor, com sabedoria, com disposição. Tá certo? É isso. Primeira coisa, os dons, eles glorificam o nome do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 10:31. A Bíblia vai dizer que comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo que um cristão faz deve glorificar a Deus. É as suas atitudes, é a sua fala, é o seu andar, é o seu testemunho, é as suas decisões, é a sua vida lá fora, irmão. A sua luz, ela deve brilhar muito mais dentro da sua casa. Você precisa glorificar a Deus. Jesus realizou milagres, sinais e maravilhas para que o nome de Deus Pai fosse conhecido e glorificado. Tudo o que Jesus Cristo fez, Ele fez para glorificar o Pai. Sim ou não? Glorificar o Pai. Toda glória Ele dava ao Pai. E nós também devemos fazer isso. Nossa missão nos dias de hoje não mudou. A nossa vida, querido, deve ser para glorificar o Senhor. E esses dons, eles devem servir as pessoas de uma forma que a nossa vida glorifique o nome do Senhor, nosso Deus. Como vimos, dons não são entregues como graça e devem ser praticados como parte de um todo. Os dons nos são entregues como graça. Aqui ninguém pagou para ter um dom, amém? Uma pessoa que quis pagar para ter dons, ela foi repreendida, viu? Ela foi repreendida e ela foi totalmente aniquilada. Por quê? Porque os dons, eles não são vendidos, ninguém pode comprar. Ah, eu quero esse negócio para mim, quanto é que custa? Não, é Deus, é o Senhor, é o Espírito Santo que entrega a pessoa, tá certo? Para que seja
exercido de uma forma que o nome do Senhor venha glorificar. Aleluia a Deus. Então, do corpo de Cristo, para que o mundo veja e glorifique ao Senhor. Bendito é o Deus de Israel. Segunda coisa, para que é que nós queremos os dons? Para servir. Para servir as pessoas, como eu já falei. 1 de Coríntios 12:7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Tudo que se discerne espiritualmente, tudo é para o nosso crescimento espiritual. Por meio dessas habilidades espirituais, podemos demonstrar na terra qual a realidade do céu e o desejo de Deus. Os dons são exatamente para isso. Os dons, querido, ele é uma ferramenta que Deus ele entrega à igreja, ele reparte a cada um, para que cada um possa exercer de uma forma que o mundo possa ver e reconhecer que só o Senhor é Deus. Que o mundo possa entender que Deus tem planos, que Deus tem propósito. Que o mundo possa conhecer o projeto de Deus para a vida de cada homem. E tudo isso é possível através dos dons, dessas maravilhas que o Senhor entrega a pessoas comuns como nós. Comuns como nós. Servir pessoas. Apesar de também sermos edificados e crescermos pessoalmente, ao exercermos os dons, o fim essencial dessa dádiva é que todas as pessoas sejam abençoadas. Você crê assim? Que Deus vai abençoar pessoas através de você? Quem deseja abençoar? Você é uma bênção. Você é uma bênção. E tudo que Deus quer é que você seja um canal de bênção para muitas pessoas que chegarem próximo de você. Que elas sejam abençoadas através do dom que o Senhor te entregou. Aleluia. Para que nós queremos os dons? Qual é a nossa expectativa? E porque Deus nos deu e deseja nos dar e nos entregar os dons espirituais, para que nós venhamos evidenciar uma vida cheia do Espírito por meio do amor. Uma vida cheia do Espírito Santo. Sabe o que é as pessoas lá fora olhar para você e dizer: esta mulher, este homem é cheio do Espírito Santo? Sabe o que é uma pessoa lá fora testemunhar? Aquela pessoa, quando está em aperto, está em enfermidade, está com problema, ela diz assim: chama aquele irmão, chama lá aquele pastor, chama lá aquela irmã, chama para orar por mim. Está vendo? Porque o mundo vai evidenciar. E você vai fazer o que? Você vai. Sabe por que você vai? Porque o amor de Deus está derramado no seu coração pelo Espírito Santo que lhe foi concedido. Aí você vai lá, ora aquela pessoa, ministra uma palavra, dá uma palavra de conforto, uma palavra de fé, e aquela pessoa vai se levantar. Aquela pessoa vai tomar a decisão de aceitar a Cristo, de confessar a Cristo como Salvador. Mateus capítulo 5, 44 e 45 nos diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Deus, Ele é bom. Todas essas maravilhas vêm para todos, sim ou não? Para o mais miserável pecador, Deus manda a chuva, manda o sol,
Ele não deixa faltar o pão, Ele não deixa faltar o mantimento. Deus é maravilhoso. E esse amor de Deus, Ele deve estar em nós. E a Bíblia diz que Ele foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Então o mundo precisa ver, enxergar e ser evidenciado esse amor de Deus. É essa a razão porque nós não desistimos das pessoas. Porque você tira tempo para se dedicar a um projeto social. Você tira tempo para evangelizar. Você tira tempo para orar pelos perdidos. É essa a razão, por causa deste amor. Você está preocupado não só com você, mas você está preocupado por aquele que ainda não foi alcançado por esse amor. 1 de João 4,19 nos diz o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que coisa linda. Ele nos amou primeiro, irmãos. Deus tem um plano na vida de cada um aqui. Nos amou primeiro, não foi nós. Olha, deixa eu dizer para você: nunca se exalte. Nunca se sinta a melhor das criaturas. Nunca se ache o tal. Sabe por que você está na presença de Deus? Porque Deus te amou primeiro. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu. Está vendo? Se não fora o Senhor que amou o mundo, as pessoas de tal maneira, enviou o seu Filho para na cruz realizar o sacrifício de redenção. Primeiro Deus, o Filho que veio e se submeteu à morte de cruz no nosso lugar. A Bíblia diz: porque Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois veio o Espírito Santo que realizou esta obra na nossa vida. Se não fora Ele que nos amou primeiro, todos nós estaríamos cegos no mundo, alheios e indiferentes, sendo massacrados, pisoteados pelo inimigo, humilhados. Mas o Senhor nos amou primeiro. E agora nós amamos o Senhor. E amamos o Senhor e demonstramos esse amor quando nós amamos as pessoas também. Amamos as pessoas também. Eu sempre oro e peço: o Senhor me ajuda a amar as pessoas. A amar as pessoas. Porque é uma tarefa difícil, mas através do Espírito Santo é possível. Glorificado seja o Deus de Israel. De todos os dons, o amor é o mais excelente. Esse dom é para os que estão dentro e fora da igreja. A semelhança de Cristo, esse dom nos permite o quê? Amar aqueles que nos perseguem. Ter misericórdia daqueles que nos perseguem, porque eles não entendem nada. Se eles soubessem, eles não fariam isso. Se eles soubessem o mal que estão trazendo sobre si mesmos, não fariam isso. Então nós devemos ter misericórdia e amá-los. Os dons do Espírito nos habilitam a amar e enxergar as pessoas com o coração e com os olhos de Deus. Deus, Ele é amor. E foi o grande amor de Deus a causa de nós termos sido alcançados pela preciosa salvação. As misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. Olhar com o olhar de Deus, com a expectativa de Deus, é o que nós precisamos ter. Esta visão, este amor. Concluindo essa parte sobre os dons, nós vamos já entrar na plenitude do Espírito Santo. Deus nos criou de forma perfeita e por meio do seu Espírito Santo.
somos aperfeiçoados, revestidos e capacitados para executarmos e concluirmos seus planos. Nosso foco não deve ser simplesmente crescermos em dons. É isso? Isso aqui tem que ter muita sabedoria e direção, porque tem muita gente aí que se engrandeceu muito, recebeu o dom, cresceu muito, achou que era para o seu crescimento, mas os dons são de Deus. Ele dá e Ele pode tirar. Amém, queridos? Então o foco deve ser isso: não crescermos em dons, mas em nos relacionarmos com Deus e compreendermos a necessidade e a urgência do reino. Os irmãos entenderam? O principal aqui não é eu me vangloriar porque tenho um dom. Ô irmão, hoje eu fui para o culto, seminário do Espírito Santo, e recebi um dom. E aí eu começo a me achar melhor do que os demais. Não, agora você é mais humilde e servo de todos. Mais simples e mais humilde e servo de todos. E agora você precisa crescer em relacionamento com Deus. Na oração, na palavra, na adoração. Agora, o seu relacionamento com Deus, ele deve crescer mais e mais. E você compreender a urgência que o reino de Deus tem, e que você tem um papel importante nesse reino, que é exercer esse dom que Ele confiou a você. Aleluia. Cada um de nós possui pelo menos um dom, e graças à misericórdia e à bondade de Deus, temos liberdade para pedir com fé tudo o que precisamos. Está lá em Tiago 1:4-6. Você tem fé? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Só um minutinho, vocês viram aí essa tradução? A gente, irmãos, quando a gente não é completo, nós vamos já entrar. A gente é deficiente, sim ou não? Está faltando alguma coisa. O que é que o Senhor quer? Que nós sejamos perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Alguns irmãos diziam o crente capenga, né? Com problema, com deficiência. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida, ou põe em rosto. Peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Você que está pedindo o dom, o batismo no Espírito Santo, você que está pedindo essa graça de Deus na sua vida, você precisa pedir com fé. Com fé. Com fé. Eu me lembro que naquele dia, irmãos, eu era uma jovem de 14 anos, mas eu pedi com tanta fé, com tanta certeza, com tanta convicção. Eu estava tão desejosa, eu queria tanto, eu estava tão faminta pelo Senhor. Uma jovem de 14 anos. E quando eu comecei a querer glorificar a Deus, só saía línguas estranhas. O Senhor me selou, Ele me encheu de graça, de virtude. Naquele dia eu voltei para casa, eu não senti o chão, eu vinha flutuando. Era uma unção poderosa sobre a minha vida. Peça com fé. Fé. Se você tiver fé e você quer, para exercer no reino dele, Ele vai te entregar.
Que o Espírito Santo assim nos guie, proteja e nos dê muito discernimento e sabedoria e nos empodere para sermos bons mordomos do que Ele nos entregou. Reflita, você sabe quais são os seus dons espirituais? Hein? Você já sabe quais são os seus dons espirituais? Como você tem amadurecido e praticado esses dons para a edificação da igreja? Você tem usado essa graça que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, lhe concedeu para edificar a igreja dele? Se assim é, glória seja dado o nome do Senhor. Agora, queridos, depois de nós receber esses dons, agora nós precisamos viver na plenitude do Espírito Santo. O que é plenitude, queridos? É ser pleno, é ser completo, é ser cheio, é transbordar. É isso, é transbordar. Isso é viver na plenitude do Espírito Santo. A mesa está posta, mas você decide aquilo que você quer. Deus jamais vai batizar alguém contra a vontade. Algumas pessoas se privam de ser cheias, se privam. Eu fico encabulada, eu tenho medo, eu não sei o que vai acontecer. Meu irmão, ser pleno, ser cheio, transbordar, é para servir. Não pense que o Espírito Santo vai te tomar para tu fazer coisas absurdas, que Ele não vai fazer isso não. Viu? O Espírito Santo jamais vai te encher para tu estar fazendo coisas absurdas, coisas desnecessárias, coisas sem sabedoria, sem proveito algum para o reino dele. Mas Ele vai te dar plenitude para o crescimento do reino dele. Já foi lido no texto, nós vamos ler em Gálatas 5:16 como base. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O crente, ele deve andar no Espírito. Olha, não podemos como igreja viver debaixo do poder ativador do Espírito Santo sem a sua plenitude, ser completo. Não queira viver os anos da tua vida um crente vazio, faltando alguma coisa. Olha, os anos que Deus está te dando, Ele está te dando oportunidade para que você decida ter uma vida plena, uma vida completa, uma vida que você vai dizer como o salmista: de nada eu tenho falta, eu tenho tudo, eu tenho plenitude. Hoje as pessoas no mundo, querido, elas estão tendo falta de tudo. Elas estão vazias de Deus, elas não têm o Espírito de Deus. As pessoas estão tão vazias e desesperadas que muitas delas estão tirando suas próprias vidas. Mas quem tem plenitude não pensa assim. É completo, é cheio, não tem falta de nada, porque está na plenitude, na totalidade do Espírito de Deus. O Espírito Santo, Ele quer habitar em nós. É promessa de Deus desde os profetas: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Já é plano de Deus habitar na vida humana. Sempre foi o plano dele habitar com o homem.
fazer morada no homem. Gálatas 5:16, que nós já lemos, fala sobre isso. É um convite para um posicionamento e uma ação, seguido de uma consequência da nossa decisão. É você que vai decidir. Não, quero viver o resto dos meus anos, da minha vida, um crente vazio, um crente cambaleando, um crente capenga, um crente que não tem desejo por Deus. É um religioso que pega a sua Bíblia e num domingo assiste um culto, volta para sua casa vazio, reclama de tudo, não gostou do louvor, não gostou da pregação, o culto foi frio, porque não tem plenitude. Quem tem plenitude, meu irmão, entende que é você que faz o culto. Como é que está sendo o teu culto hoje? É um culto fervoroso? Cheio de fé? Você está faminto, desejoso por Deus? Você quer mais dele na sua vida? É você que decide isso. Viver uma vida escassa ou viver uma vida plena o resto dos seus dias. Aleluia. Amados, deixar ser habitado pelo Espírito Santo nos faz viver pela cultura dos céus. Qual é a cultura dos céus? A vontade de Deus sempre foi que a terra fosse como é no céu. Já pensou? Que maravilha! Mas nós podemos viver aqui nessa terra caótica, cheia de lixo, de podridão do pecado. Nós podemos viver a plenitude do Espírito Santo e entendermos que a nossa cultura não é daqui. A nossa cultura não é o modismo, os costumes, as ideologias daqui, mas a nossa cultura, ela é do céu. Como nós sabemos sobre isso? Pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala sobre a vontade dele para a nossa vida. Amém, queridos? A vontade dele para a nossa vida. Vivermos pela cultura dos céus é ser deixado, habitado pelo Espírito Santo. E é ele que vai ditar as regras. É ele que vai ditar as leis. É ele que vai dizer: você quer deixar que o Espírito Santo guie a sua vida? Ele vai dizer: meu servo, é por este o caminho, anda nele. Meu servo, minha serva, é assim. Meu servo, não faça assim. E você obedecer com prontidão a voz do Espírito Santo que mora em você. Você crê? Quem aqui é a habitação de Deus, do Espírito Santo? Nós somos. Agora a grande pergunta é: como é que está o nosso relacionamento com Ele? O Espírito Santo, Ele mora em você. Você é uma casa habitada por Ele. Mas você está dando a Ele o louvor? Você está dando a Ele a glória? Você está dando a Ele o teu tempo, pouco do teu tempo, para estar em intimidade, em comunhão com Ele? Ou você simplesmente está afugentado por tantas lutas, por tantas dificuldades,
tribulações, problemas, e acaba que está tão disperso, tão indiferente, e Ele está ali. Vamos aqui ilustrar. Ele está lá na sala da tua casa, que é você. Você entra, você sai, você compra, você vende, você faz festa, você até chora, você até tem problemas, mas Ele está lá. Em nenhum momento você parou para estar com Ele, para conversar. Ele é teu amigo, Ele é teu mestre, Ele é teu consolador, o teu guia, o teu ajudador. É Ele que te ensina todas as coisas. E por que nós decidimos passar anos da nossa vida desprezando que mais nós deveríamos dar atenção? No relacionamento, se não houver a atenção de ambas as partes, o que é que acontece? O relacionamento esfria, se acaba. E a palavra vai dizer: não extinguais o Espírito. Será que muitas vezes nós estamos desprezando, tratando com indiferença? Não paramos para ter um momento de intimidade e comunhão com Ele? E muitos, por causa dos pecados, o Espírito Santo foi embora. Mas não é esse o desejo do Pai. Se deixe, se permita ser habitado pelo Espírito Santo e viva a cultura do céu. Deixe Ele te guiar. Somos movidos para agir conforme o direcionamento do Espírito em nós. Deus quer encher sua vida com o seu Espírito. A partir do momento que escolhermos viver pelo Espírito e o deixarmos habitar em nós, passamos a renunciar aos desejos da carne. Mas só saber que o temos em nossas vidas não é suficiente. Precisamos ter a sua plenitude para vencermos. Amém, queridos? Tem muita gente aí dizendo que tem o Espírito Santo, que já confessou o Senhor, mas está caindo, está se desviando, está pecando, está vivendo uma vida de pecado. Meu irmão, você precisa de virtude, de poder para vencer o pecado. Então decida viver uma vida plena, uma vida completa, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E entenda que você é templo e morada de Deus. E você sempre, quando se deparar com o pecado, você tem que dizer: eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou templo do Espírito Santo. E por isso eu não vou entristecer o Espírito de Deus. Eu não vou extinguir, eu não vou expulsá-lo, porque Ele é santo. Ele não vai habitar no templo sujo pelo pecado. Eu quero ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 4, nessa manhã. A gente lia com as crianças. Essa passagem bíblica foi a passagem que mais me encheu de convicção. Nos meus dias de fé, os primeiros passos na fé, eu peguei um Novo Testamento e eu já estava lendo em Atos dos Apóstolos. Já tinha lido o Evangelho, os 4 Evangelhos, e eu estava em Atos dos Apóstolos com 3 meses de fé. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Para aí, glória a Deus. Aqui, queridos, estavam reunidos no mesmo lugar. Por que que o Senhor mandou que o povo se reunisse? Hein? Por que o Senhor disse que o povo deveria se reunir? Você já parou para pensar? Tem muita gente por aí, queridos, dizendo: não precisa disso não. Para me ter o Espírito Santo, para me ser crente, servir a Deus, é em casa mesmo. Poderia o Espírito Santo ser derramado assim? Deus tem poder para fazer tudo,
Mas Jesus disse: olha, eu quero que vocês se reúnam. Eu quero que vocês fiquem em Jerusalém. Até, vai dizer o texto. A Bíblia diz que eles estavam todos. Vocês sabem muito bem da história. Que começaram 500 pessoas reunidas no mesmo lugar. Mas aí, os crentes, eles são tendenciosos a irem desistindo também, infelizmente. Não perseveraram. Muita gente não recebe porque não persevera. Foram saindo. E quantos dias foram? 10 dias? Os estudiosos, 10 dias. Era o Pentateuco, 50. Jesus subiu ao céu com 40 dias. Foi assunto ao céu. E disse: fiquem em Jerusalém. Fiquem lá até que vocês sejam cheios. Não saiam de lá, fiquem reunidos. E a Bíblia vai dizer: estavam todos reunidos no mesmo lugar. Nós estamos hoje aqui reunidos no mesmo lugar, famintos e com o mesmo desejo. De repente veio do céu, um som. Isso aqui foi a inauguração. Aqui, querido, foi o cumprimento da profecia, do desejo do Deus Altíssimo de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E por que não veio sobre todo mundo que estava lá de todo jeito? Não, veio nos que estavam reunidos. E desses daqui a coisa foi se espalhando para muitos e muitos. Estão vendo como é que funciona? Isso aqui não é para o mundo, irmãos. Isso aqui é para a igreja. É para quem persevera, é para quem busca. Naquele dia a cidade estava cheia, sim ou não? Estava lotada, cheia de gente de todos os lugares, que falavam vários dialetos, várias línguas. E por que todo aquele povo não foi cheio? Não. Por quê? Porque essa promessa diz respeito a nós, a igreja. Depois que aqueles ouviram a mensagem de Pedro, que se converteram, aí sim, eles receberam. Mas até então, não. Aqui veio, de repente, o vento do céu com o som de um vento impetuoso. O vento impetuoso é um vento forte. É aquele vento que vem derrubando. Viu? Aquele vento que vem com força. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo. Como? Ele não está dizendo que era fogo literal. Como o fogo. Línguas como de fogo. E pousou sobre cada um deles. O interessante aqui é que todos que perseveraram foram cheios. Todos. O último. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E quando eles ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É o Espírito que vai conceder. Essas línguas, elas são línguas que são dons. Aqui eles falaram em vários dialetos, em várias línguas. O Espírito Santo concedeu e eles falaram. E a Bíblia fala da língua estranha que é dada pelo próprio Espírito, que é língua celestial. Viu? Tem muita gente que se enrola aqui, achando que isso foi só para aquele tempo. Quando Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu falei línguas. Outras línguas. O que eram outras línguas?
Eu falei castelhano, eu falei espanhol, eu falei um monte de língua. E falei língua estranha. Naquele dia, eu não sabia nem o que era isso, irmão. Eu não tinha nem esse discernimento, essa profundidade de conhecimento. Mas eu me lembro que eu falei noutras línguas. Certamente alguém que estava ali deve ter compreendido o que o Espírito falou. É isso. Pentecostes foi um marco histórico. Eu quero lhe dizer mais uma coisa. Se não fosse o Pentecostes, ou seja, se não fosse essa descida, se não fosse o nosso Paracleto, o nosso ajudador, nós já teríamos sido vencidos pelas lutas, pelo pecado, pelas dificuldades. Sabe por que nós estamos de pé? Sabe por que a igreja do Senhor, ela é indestrutível? Por causa desse marco histórico. Porque isso aqui não ficou só ali, isso aqui se espalhou por toda essa dispensação de geração em geração. Não é algo extraordinário? Se fosse coisa humana, tinha acabado ali mesmo, por ali. Mas se espalhou a efusão, o derramar sobre toda a carne. Se espalhou no mundo. Através de quem? Dos servos que foram cheios naquele dia. Eles foram levando a palavra, pregando o reino, o evangelho de Jesus Cristo, e orando sobre as pessoas. E o Espírito Santo era derramado, e as pessoas falavam em línguas. Falaram em línguas lá na casa de Cornélio, falaram em línguas em vários locais. O negócio pegou, gente, e chegou até aqui. E vai permanecer até o dia em que o Espírito Santo entregar a noiva, que é a igreja, ao Senhor Jesus Cristo nos ares. Decida viver uma vida cheia do Espírito Santo. Pentecostes foi um marco histórico e profético para a igreja. Mesmo já conhecendo o Filho de Deus, as pessoas tinham esperança e esperavam pela experiência de serem plenamente preenchidos por Ele. Hoje temos livre acesso ao Espírito Santo e devemos deixá-lo dirigir nossas vidas para que possamos viver plenamente o propósito que Ele designou para nós, para viver na plenitude do Espírito Santo. Às vezes a gente vê crentes tão fracos, né? Tão desanimados, desesperançados, estão se sentindo um nada. Decida viver essa plenitude. Decida viver cheio do Espírito Santo. É Ele que vai falar com você nas horas difíceis. É Ele que vai governar a sua vida. Mas por que viver na plenitude do Espírito Santo? Entregue a Jesus todas as áreas da sua vida. Para você viver essa plenitude, você precisa entregar todas as áreas da sua vida: espírito, alma e corpo. Você precisa decidir se entregar por completo. Você precisa decidir ser todo, ser toda dele. Se permitir e deixar que Ele habite e dirija e governe a sua vida. Que você possa dizer: não é mais eu, mas é Ele que vive em mim. Não sou mais eu que decido. Não é mais o meu eu que manda e que decide, que toma a direção e as rédeas da minha vida, mas é Ele. É Ele. Gálatas 5:17. Quando somos cheios do Espírito Santo, ficamos sob o controle do seu amor e cuidado. E isso é evidência a todos ao nosso redor.
Porque a carne, ela milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Está vendo? Paulo dizia: aquilo que eu quero fazer, não faço, e aquilo que eu quero fazer, isso não faço. A vida do cristão deve ser dirigida, Aí ele diz: pobre miserável homem que sou. A gente precisa, querido, se deixar completar totalmente pelo Espírito Santo, se deixar dirigir, porque senão a nossa carne, ela vai querer dominar. A nossa carne, ela vai querer mandar, ela vai querer dominar as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos imitar a Cristo. Assim como Cristo disse: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua. E Paulo vai dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando somos cheios do Espírito Santo, ficamos sob o controle do seu amor. Não recebemos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo e podemos transbordar para outras pessoas. Essa unção, ela pode transbordar para a direita, para a esquerda, seja para onde for. Onde tu colocar a tua mão, orar pelas pessoas, abençoar a vida das pessoas, essa unção, ela vai estar presente sobre a sua vida. Quando nos rendemos a Cristo, em tudo somos moldados pelo Espírito Santo e nos tornamos mais parecidos com o Salvador. Então, querido, você precisa ter uma vida plena, entregue todas as áreas da sua vida. Não queira viver: isso aqui não, isso aqui eu não vou deixar. Não, isso aqui eu sou crente, eu estou indo para a igreja, mas isso aqui eu não quero deixar. Aquele pecadinho de estimação que está lá escondido debaixo do tapete, tem que decidir se desfazer de tudo isso, jogar tudo isso fora, para viver uma vida plena pelo Espírito Santo de Deus. Para viver na plenitude do Espírito Santo, nós precisamos ter um estilo de vida de intimidade com o Espírito Santo. Estilo de vida, Efésios 5, 8 e 9. A Bíblia vai nos dizer: pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então nós precisamos agora ter essa intimidade. A plenitude do Espírito Santo não é uma experiência que acontece em dias aleatórios ou quando estamos na igreja, mas é um fruto de contínua comunhão com Deus. É isso. Eu só tenho um fruto do Espírito, aquela coisa toda quando está na igreja, quando o culto está, aquele culto movimentado, aquele culto abençoado, aí está lá cheio do Espírito Santo. Aí quando chega em casa não tem. Que é isso? Quando está no trabalho não tem. Quando está andando por aí, dirigindo ou no ônibus, não tem. Não, a gente tem que ser uma vida plena. Paulo dizia que ele falava mais língua do que todo mundo junto. Mas ele dizia: olha, a gente tem que ter ordem de decência. Muitas vezes eu estou dirigindo e o Senhor me toma, eu começo a falar em línguas dentro do carro sozinha. Sozinha, eu começo a falar em mistério com Deus, sozinha. Não precisa ninguém saber e ver, mas eu estou falando aqui para os irmãos, para dizer que a vida da gente não é só quando está na igreja, não é só quando está pregando. É quando você está lá no seu quarto, dobra o seu joelho em oração. Você pode falar em mistério, você pode orar em mistério, você pode falar com Deus, você pode ter essa intimidade com Ele. Não é só quando está com várias pessoas presentes, mas essa unção, ela precisa lhe acompanhar todos os momentos da sua vida. Você precisa estar cheio dessa unção do Espírito Santo, dessa intimidade. Ao vivermos uma vida de adoração e oração, somos verdadeiramente guiados pelo Espírito Santo e podemos desfrutar de uma maior intensidade de sua presença em nossas vidas. Nossa vida no secreto com Deus desenvolve em nós um nível de intimidade sobrenatural com o Espírito Santo. A vida de intimidade com Ele nos ensina a vencer as batalhas de uma forma leve e viver uma vida em graça e abundância. É isso, a intimidade com Ele. Na oração, na palavra, no louvor, é em casa, é em todos os lugares. Você é a mesma pessoa. Você não pode ser aquela pessoa que quando vem para a igreja incorpora o irmão, né? A irmã. Mas quando está lá no outro canto,
As pessoas dizem, esse daí não tem nada de crente. Não pode, né, irmãos? Viver a plenitude do Espírito Santo, você é esta mesma pessoa em todos os lugares. E o mundo vai evidenciar a presença de Deus na sua vida. Estamos encerrando. Compartilhe. Terceiro, as boas novas. Como é que eu digo que tenho a plenitude? Eu sou cheia do Espírito Santo, mas não compartilho essas boas novas. É isso? Me privo, tenho vergonha, não quero falar. Lá onde eu trabalho, as pessoas nem sabem que eu sou crente. Não, irmãos, nós não temos como esconder. Nós temos que compartilhar. A tua vida é uma pregação, amém? O seu testemunho é uma pregação. As palavras que você fala é a verdade saindo da tua boca. É a palavra de Deus. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é um mover coletivo. A presença do Espírito Santo em nossas vidas é um mover coletivo. Recebemos dele para compartilharmos com os outros. Não é para você ser individualista. Eu sou cheio do Espírito Santo, individualista, não compartilho com ninguém, só quero para mim. Não é assim. Acho bonito quando eu vejo os irmãos aqui saindo para evangelizar. Acho lindo quando eu vejo as pessoas felizes porque evangelizaram, terminaram o evangelismo. Isto aí é uma vida plena do Espírito Santo. É uma evidência da plenitude do Espírito Santo. Isso é exatamente o evangelismo. O encher do Espírito Santo em cada um de nós e o derramar da vida de outras pessoas. Ele transborda. A pessoa é tão cheia do Espírito Santo, que ela transborda. Para a direita, para a esquerda, aonde ela vai, ela transborda. Através do Evangelho de Jesus Cristo. Ela compartilha. Viver uma vida plena no Espírito Santo está diretamente relacionado ao nosso impacto no mundo, neste mundo sem Jesus. Qual é o impacto que nós causamos nesse mundo sem Jesus? Como igreja. Qual é o impacto que você tem causado na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu bairro, neste mundo perdido? Qual é o impacto? Você é uma pessoa diferente que vive a cultura do céu? É isso? Aleluia. Somos transformados pelo Espírito Santo de tal forma que naturalmente resplandecemos o seu amor para com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Ao sermos cheios da natureza de Deus, nos tornamos ativos mensageiros e embaixadores de Deus aqui na terra. Você se sente o embaixador de Deus aqui na terra? Hein, queridos? Quem é o embaixador de Cristo aqui na terra? O embaixador de um país em outro país, ele representa lá naquele país. Olha, deixa eu te dizer, nós não somos da terra, nós somos do céu. A nossa eterna morada é a eternidade, é o céu preparado para nós, amém? É o reino que ele tem preparado, é o mundo que ele sonhou desde o princípio, é o que vai acontecer. É isso. Então precisamos viver essa plenitude e sermos bons dispenseiros da graça de Deus e transbordar essa unção para quem estiver ao nosso redor. Romanos 8,14 diz o seguinte: apesar da presença ou ausência de certas experiências, devemos estar assegurados de que podemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é um filho de Deus, é por isso que você parece com Deus. Ao aceitarmos Jesus em nossa vida, nos tornamos filhos de Deus, e o acesso à sua presença nos é garantido. Viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo é parte do nosso DNA.
sobrenatural. E não podemos desprezar esse precioso presente de Deus para a nossa vida. Não rejeite, não despreze, não seja indiferente. Decida hoje viver uma vida plena. Você veio aqui e eu esperava exatamente por você. O Espírito Santo também esperava exatamente por você. O Senhor quer fazer um marco hoje da tua vida, marcar a tua vida para o resto de todos os dias da tua vida. Hoje o Senhor quer marcar, realizar esse marco que aconteceu lá no dia de Pentecostes. A vida daquelas pessoas foram impactadas. Elas não foram mais as mesmas. Aqueles homens não foram mais os mesmos homens. Antes eles eram medrosos. Antes eles negaram o Senhor. Antes eles haviam se escondido. Antes eles haviam se dispersado e voltado para as suas atividades. Mas agora não. Agora as suas vidas estavam cheias. E eles impactaram aquele mundo daquela época. Eles ganharam o mundo daquela época para o Senhor. Eles ganharam reinos, reis. Eles ganharam pessoas. Eles influenciaram. Eles fundaram igrejas. Aonde eles passavam, as pessoas eram impactadas pelo poder do Espírito Santo. Qual é o impacto que nós estamos causando na nossa sociedade? Qual é o impacto que nós estamos causando no nosso bairro? Se nós decidirmos continuar do jeito que nós estamos, nós vamos envelhecer. Nós vamos partir para a glória e não causaremos nenhum impacto. Muitos de nós irão cansar. Muitos irão sentar à beira do caminho. Muitos irão voltar para trás. Mas decida hoje viver uma vida plena. Eu decido viver a plenitude do Espírito Santo. Eu tenho dito, Senhor, eu não quero viver uma vida escassa. Eu não quero viver uma vida vazia. Eu quero, Senhor amado, viver essa plenitude, essa chama ardendo no coração, esse desejo ardente de realizar e de fazer. Mas você precisa decidir isso. Sabe por quê? Aqueles que perseveraram e ficaram até o 10º dia, que foi o dia principal da festa, o dia de Pentecostes, porque eles queriam, eles decidiram ficar, eles decidiram ficar na presença do Senhor. E você precisa decidir isso, viver esta plenitude. Como filhos de Deus, não possuímos uma agenda terrena com recursos naturais e óbvios. Nossas prioridades precisam ser direcionadas pelo Espírito Santo. Nossas habilidades e ideias devem ser inspiradas pela contínua presença sobrenatural do Senhor em nossa vida. Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, seremos uma evidência clara do poder ativador, transformador e acolhedor de Deus. Nossa vida como templo de Deus é ser sal e luz da terra. Os ambientes e as pessoas ao nosso redor aguardam nossos frutos e ações. As pessoas ao nosso redor, elas aguardam essa mudança, essa transformação de vida. E você nunca mais esquecer. Ainda é tempo. Ainda há esperança. Ainda há tempo para mudança. Igreja, decida viver esse sobrenatural, essa experiência com Deus. Você tem desfrutado de uma vida cheia do Espírito Santo? Responda para você mesmo. Você tem desfrutado de uma vida cheia do Espírito Santo? Se não,
ainda há tempo para você ter uma vida cheia do Espírito Santo. E nessa tarde, queridos, que já entra pela noite, já é noite, meu Deus, eu quero convidá-los, você que tem fé, você que crê, você que buscou, você que pediu, eu quero que você saia agora do seu lugar e se direcione à presença do Senhor. Vamos ficar de pé. Você pode sair agora e vir aqui, por favor. Eu peço que você se ajoelhe aqui. Pode se ajoelhar. Depois que você cansar, você pode ficar em pé. Feche os teus olhos. Eu quero aperfeiçoamento de dons, eu quero dons. Não é que Deus não dá nada imperfeito. Sou eu que preciso aperfeiçoar. Eu peço ao Santo Espírito que nos ajude. Você que quer buscar dons, pode vir. Vamos louvar. Aleluia. Eu navegarei. Oh, aleluia, Jesus. Fecha os teus olhos e comece a orar. Oceano há mais do espaço. Espírito. Comece a buscar. Comece a glorificar. Adorarei. Abre a tua boca, se humilha e glorifica ao Senhor nessa hora. Fala com Ele e diz: Senhor, eu quero. Eu estou faminto, faminta, desejoso, desejosa pela tua graça. Nos céus da minha vida. Oh, aleluia. Eu peço aos irmãos que desçam, os pastores, os obreiros, por favor. Os obreiros, os pastores, as obreiras, comecem a colocar a mão e interceder. Só fica uma pessoa lá fora. Pode encostar essa porta, viu, Fábio? Espírito, Espírito. Tá ótimo, tá ótimo. Que desce como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem e enche-nos de novo. Espírito, 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 que desce como fogo. Aleluia, aleluia. Vem como em Pentecoste. Vem e enche-nos de novo. Eu navegarei. Eu navegarei. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, Senhor. No oceano Receba, do Espírito. E ali Receba esta unção sobre a sua vida. adorarei. Receba esta unção sobre a sua vida. Meu amor. Receba esta unção sobre a sua vida. Eu adorarei. Receba esta unção sobre a sua vida. Receba esta unção Ao sobre a sua Deus vida. da minha vida. Receba esta unção sobre a sua Que vida. me compreendeu. Receba esta unção sobre a sua vida. Sem nenhuma Receba esta unção sobre a sua vida. Receba esta unção sobre a sua vida. Espírito, Espírito. Receba esta unção. Que desce como fogo. Vem, 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 vem. Vem como em Pentecoste. Receba esta unção sobre a sua vida. Receba esta unção sobre a sua vida. Receba esta unção sobre a sua vida. Espírito, Espírito,
ti, Senhor, junto a ti, Senhor, junto a ti, em tua presença, junto a ti, aleluia, Senhor, aleluia, junto a ti, aleluia, oh, Ramana Barada Subianai, em tua presença, Ramana Subianai, Canara Barada Subianai, Ramana Canara Subianai. Recebe, 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 recebe. A imposição de mão. Coloca a tua mão sobre as pessoas. Coloca a mão sobre as pessoas. Oh, aleluia! O meu coração. Arabaçubiana. E todo Aramancandarabasúbia. Aramanasúbia. Recebe, recebe esta unção. Muito mais, Senhor, quero mais de tua presença. Quero mais, quero mais, muito mais, Senhor, muito, muito mais, muito mais, Senhor. Eu quero mais de tua presença. Mergulhar no rio de amor e me embriagar no teu poder, transbordar nas águas do de me aconchegar, te conhecer. Quero ser vaso em tuas mãos pra te exaltar e te adorar. Vem moldar. Recebe esta unção sobre a tua vida. Recebe esta unção sobre a sua vida. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Aleluia. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Continue glorificando. Abre a tua boca e fala. Fala. Abre a tua boca com fé. Pede ao Senhor e começa a falar em línguas. Comece a falar em línguas agora. Comece a falar em línguas. Receba esta unção. Em nome de Jesus. Seja batizado. Seja batizado em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus. Seja batizado em nome de Jesus. Recebe esta unção sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Recebe esta unção do Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito. Comece a clamar. Clamar, 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 clamar. Glorifica. Glorifica, glorifica, glorifica. Comece a clamar, clamar. Aleluia. Vem com cura e todo o seu poder. Vem.
aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, aleluia! Oh, aleluia. Oh, aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Exalta o Deus Todo-Poderoso. Glorifica o Senhor. Glorifica o Senhor. Nosso amigo Santo Aleluia. Espírito. Peça com fé. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Esperamos pelo seu soprar. Hoje aqui, com seu óleo venha nos ungir. Venha nos ungir. Espírito Santo, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vem derramado teu Santo Espírito, Senhor. aleluia. Derrama do teu Santo Espírito, Deus. Faz de novo, Faz, faz Senhor. de novo. Faz como vem em Pentecostes, Senhor Faz de Deus. Teu povo Derrama do teu fogo. ama-te O teu povo mais ama-te, uma vez. Pai. De novo, O teu povo pede por Deus ti. poderoso. de novo, o teu povo O teu povo pede teu Espírito Santo ama-te mais uma vez. vez. De novo. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Põe em atos, Senhor. Aleluia. Como está escrito no teu livro, ó Pai. Aleluia. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. Que venha o teu Espírito Santo encher-nos. Aleluia. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Muito mais que ser bem-vindo,
Eterno Deus, Pai poderoso, Senhor justo e fiel, essa promessa, Senhor, diz respeito a nós, para os nossos dias, para essa dispensação, Senhor. Nós somos a tua igreja. Aqui está o teu povo que precisa desta plenitude maravilhosa do Espírito Santo. Nós pedimos, nós imploramos, nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba o batismo no Espírito Santo. Você que está buscando com fé, receba o batismo. Abra a tua boca e fale em mistério. Fale em mistério com Deus. Exalte e glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. O que dizer? Recebe. O que fazer quando Em nome de Jesus. aqui? Tenha fé. Ele é bem-vindo. Clame, deseje. Aleluia. Peça com fé. Desejamos outra vez. E Ele vai te encher. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Aleluia. Santo, Santo Deus. Aramanacana subenai. Faz de novo, faz Subiana. de novo o seu povo. Aleluia. Mais uma vez. De Clame, 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 clame. de novo Clame ao Senhor. o seu Jesus está renovando. chama Está restaurando. mais uma vez. Jesus está entregando dons. Recebe. Mais de novo. Recebe. Recebe o dom do Espírito Santo. Recebe o dom do Espírito Santo. Bate mais uma vez. De novo. Faz de novo. O seu povo clama a ti. O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Oh, Mas glória. ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Aleluia. O que fazer quando Ele vem Oh, Deus maravilhoso. aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Vocês têm mais? Espíritos. Vou voar Glória a Deus. nas